aqui no centro da liturgia da palavra, porque essa Jerusalém, esse Sião, esta Sião, este povo, somos nós. A igreja realiza plenamente aquilo que foi o povo de Deus. Claro, nós somos a continuação do povo de Deus. Podemos dizer sem medo, somos hoje o povo de Deus, descendentes do povo de Israel, não pela carne, mas pelo Espírito. Somos justamente este povo que caminha, como nós vimos na primeira leitura, que caminha pelo duro deserto. Lá eles caminharam 40 anos, Deus mesmo disse: vocês foram humilhados, até mesmo para provar se realmente vocês me amavam, se realmente vocês observavam os meus mandamentos. Mas no caminho eu lhes dei um pão vindo do céu, um pão que não veio da terra, mas um pão que veio do céu, para que todos saibam que não só de pão vive o homem, você viu na primeira leitura, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós, o novo povo de Deus, recebemos muito mais do que o povo da antiga aliança. Lá era uma figura, nós temos a realidade. Realmente nós temos o pão do céu, um pão que não é da terra, um pão que não veio deste mundo, mas um pão que veio do céu. E o próprio Jesus declara no evangelho que nós anunciamos, São João capítulo 6, eu sou este pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Por quê? Porque come o pão do céu, porque come o pão da eternidade. Mas Jesus não para aí. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. É a minha carne. Jesus fala claro em carne. Então, já por esse versículo, não dá para entender que seja um símbolo. Se Jesus fala carne, quer dizer que é carne, mas ele continua, e continua por quê? Porque os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Eles começaram a discutir, realmente, pensando, não é possível, como dar a sua carne a comer? Justamente porque eles discutiam assim, como é possível dar a sua carne a comer, é que Jesus continuou e foi mais além. Preste bem atenção, se não fosse assim, o próprio Jesus já teria, naquele momento, disse: não, gente, vocês entenderam mal. Eu não estou falando de carne, eu estou falando de maneira espiritual, estou falando de maneira simbólica, mas não, ele não fez isso. Ao contrário, diante da discussão dos judeus, Jesus foi além. Está aí, você pode acompanhar comigo o versículo 53, Jesus disse: em verdade eu vos digo. E essa fórmula era uma fórmula de juramento. Hoje, quando alguém vai a um tribunal, antes ele precisa pôr a sua mão sobre a Bíblia e declarar que estará dizendo a verdade, toda a verdade, unicamente a verdade. É a nossa forma de juramento hoje. Naquele tempo a forma de juramento era essa: em verdade eu vos digo. Quando alguém dizia em verdade eu vos digo, equivalia a dizer: eu estou jurando diante de Deus que isso que estou dizendo é verdade. Daí a expressão em verdade é um reforçativo forte, é um juramento. Eu juro que o que estou dizendo é verdade. O próprio Jesus fez isso. Ele não colocaria essa forma de juramento se não fosse real? Claro que não. E como é que ele continua depois do seu juramento de verdade? Se não comerdes a carne. Eles estavam discutindo, mas como é possível comer a carne? E ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Por que tem a vida eterna? Porque Ele é o Filho de Deus. Então, se a gente se alimenta do Filho de Deus, a gente tem vida eterna. Esse pão que vem do céu, esse pão que vem da eternidade. E eu o ressuscitarei no último dia. Talvez aí esteja a expressão mais forte. E eu o ressuscitarei no último dia. Que beleza! Justamente porque a gente comunga, vai comungando. É como se a nossa carne fosse se mudando. De tanto comungar o corpo e o sangue do Senhor, que é a ressurreição e a vida, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos comendo a ressurreição, estamos mastigando a ressurreição, estamos digerindo a ressurreição, estamos assimilando a ressurreição, estamos assimilando a ressurreição, e a ressurreição vai se fazendo em nós, a nossa própria carne vai ficando impregnada de ressurreição. Passamos pela morte como o próprio Jesus passou, mas quando Ele vier, e aí está o lindo, quando Ele vier, todo aquele que caminhou nos caminhos do Senhor, todo aquele que comeu a carne do Filho do Homem e bebeu o seu sangue, diz Ele: eu, Senhor, o ressuscitarei no último dia. É importante nós sabermos disso. Nós não comungamos por comungar. Você está recebendo o pão da vida, você está recebendo o pão da eternidade, você está recebendo o alimento da ressurreição, para que um dia este seu corpo ressuscite. Você não foi feito para esta vida, não, nenhum de nós. Pelo contrário, passamos por essa vida. Eu gosto de fazer essa comparação, assim como a criança, e todos nós passamos por isso. Concebida, ela é gerada no ventre da sua mãe e precisa ficar aqueles meses. São 7 meses, são 9 meses. Alguns 7 meses já estão saindo, mas precisa viver aquela vida dentro do ventre da sua mãe. Precisa, mas não foi feito para viver lá. A criança gostaria de ficar o tempo todo no ventre da mãe, gostaria. Ela tem tudo ali, ela tem proteção, ela tem alimento, ela tem calor, não lhe falta nada, ela está confortável no ventre da mãe. Por ela ficaria aí o tempo todo, mas só que ela não foi feita para viver aí. É por isso que quando chega a hora, o próprio organismo da mãe, não é outra coisa, nem é a criança, o próprio organismo da mãe, a natureza fez assim, Deus fez assim, como que expulsa aquela criança para fora. As contrações da mãe não são outra coisa do que expulsar a criança para fora. Parece até uma violência, não é verdade? Mas é preciso, ela não foi feita para viver aí. Por isso que a criança vem, inclusive, para ela angustiada. Os que entendem dizem que a criança passa uma angústia naquele momento, porque ela está sendo expelida, está sendo posta para fora, ela percebe. E ela não sabe nada do que se passa aqui para fora. Para ela é um desconhecido, um total desconhecido. Gente, é igualzinho a morte para nós. É igualzinho a morte para nós. Nós não sabemos nada do que acontece do lado de lá, como a criança não sabe o que acontece do lado de cá, porque ela está do lado de lá, está lá no ventre da mãe. Você passou por isso, eu passei por isso, o meu parto foi difícil, talvez o seu foi fácil, mas todos nós viemos angustiados, sem saber o que íamos encontrar, não sabíamos de nada, mas era inexorável, não tinha como, nós tínhamos que ser postos para fora. Não fomos feitos para viver no ventre da nossa mãe, éramos feitos para viver aqui. Da mesma forma é a morte. A morte não é uma crueldade de Deus, não é. Claro que a gente estranha. Primeiro nós queríamos viver e viver sempre, porque fomos feitos para viver para sempre. E não imaginávamos que tínhamos que passar pela morte, como a criança não imaginava que tinha que passar por aquela passagem estreita para vir a essa vida. A criança não podia imaginar, como nós não podíamos imaginar,
E é duro para a gente compreender que temos que passar pela morte para chegar à vida. Só que Jesus mostrou que é assim. E o mais importante, Ele nos dá a certeza de que nós que somos do Senhor, nós que vivemos com o Senhor, que nós que nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, nos alimentamos da ressurreição e da vida. Eu repito, como Ele mesmo afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que se alimenta da ressurreição e da vida não vai ficar na morte, pelo contrário, passa pela morte, e quando o Senhor vier, ressuscitará. Essa é a grande verdade. Esse seu corpo, pode até apalpar, esse seu corpo não é outro, esse seu corpo vai ressuscitar. Um pequeno parênteses, portanto você começa a perceber como a teoria da reencarnação, meu Deus do céu, não tem fundamento. Desculpe, é uma loucura, é um engano. E sabe, o diabo sabe enganar. E convenceu muita gente de que o negócio é reencarnar. Mas que coisa chata, né? Se fosse assim, que corpo é esse? E você, quem é você? E você, quem é você? Esse negócio de espíritos velhos, bem velhos, antiquíssimos, né? Pegando pelo caminho corpos novos, afinal das contas, quem sou eu, meu Deus do céu? Eu sou uma sucata de um corpo que um espírito velho passou por aí, pegou, viveu uns anos com ele, depois larga para pegar outro para frente. Terrível, não é? Se as pessoas pensassem bem, elas abominariam, como Deus abomina, a teoria da reencarnação. Não é nada disso. Nós, pelo contrário, somos um composto maravilhoso de corpo e espírito. Nós somos um espírito, sim, mas somos um espírito que também tem um corpo como Jesus. E Ele fez questão de assumir a nossa natureza, assumir o nosso corpo. Do contrário, Jesus nem precisaria assumir um corpo, não. Mas ele, o Filho de Deus, fez questão de assumir um corpo, e um corpo, gente, que não vai ser jogado. Não, assim como o corpo de Jesus não foi jogado, Ele passou pela morte, Ele ressuscitou, e a beleza, o corpo de Jesus está no céu, e o mais lindo, Ele vai estar eternamente no céu. Depois que Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria e ressuscitou, aconteceu uma novidade em Deus. Não somente Ele, Filho de Deus, está lá, mas Ele está lá com um corpo. Ele está lá também como criatura humana. Um corpo está na Santíssima Trindade. Durma com esse barulho, né? Um corpo está na Santíssima Trindade, porque Jesus não se desprendeu do seu corpo. Ao contrário, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, está lá, com o seu espírito, com a sua alma, mas Ele está lá também com o seu corpo, e nunca mais deixará o corpo, como também nós não deixaremos esse nosso corpo, não. Por causa do pecado, nós somos obrigados a, durante um certo tempo, ficar separados do nosso corpo, que vai voltar à terra. Mas que beleza! Quando o Senhor vier já ressuscitado, para restaurar todas as coisas, para instaurar a terra nova e os céus novos, portanto, essa terra vai ser uma terra nova, nós teremos um mundo novo, nós teremos a humanidade nova. Qual será a nova humanidade? A nova humanidade será composta por aqueles que viveram com Jesus, que comeram o corpo e o sangue do Senhor, que assimilaram a ressurreição, que ressuscitarão e povoarão a terra nova. A terra nova vai ser povoada das criaturas novas que passaram pela morte, mas que ressuscitaram e serão o povo da terra nova. Você, obrigado porque você entendeu, então pode aplaudir para valer, porque você estará. Aplauda a sua ressurreição, aplauda a sua escolha. Deus escolheu você. Você já é um premiado. Deixa eu dizer mais, nós estamos aí nas vésperas da Copa. Você é um selecionado, você é uma selecionada. Muito mais, e essa seleção é muito mais importante do que ser selecionado para jogar na Copa do Mundo.
É muito mais importante. Você foi selecionado para ressuscitar, ter um corpo ressuscitado e povoar, ser o povo da nova terra, da nova humanidade. Você foi escolhido para isso. Por isso, meu filho, que você não pode levar a vida, desculpe, na banguela. Você sabe o que é banguela, né? É justamente, não é não ter dentro, não é disso que eu estou falando, você entendeu? É o que fazem os motoristas na Dutra, não é permitido, mas acabam fazendo. Nas descidas, o bendito do motorista desengata para não gastar gasolina e deixa o caminhão, né, descer, embalando na velocidade. Não gasta gasolina e embala na velocidade, mas é um risco enorme, todo mundo sabe disso, porque na hora de engatar uma marcha agora mais reduzida, muitas vezes a tal da marcha não pega, e aí quantos acidentes já aconteceram na Dutra, em tantas estradas, por causa das benditas banguelas. Eu e você não podemos levar a vida na banguela, não podemos. Não podemos deixar a vida correr, não podemos deixar que a nossa vida transcorra na enxurrada suja do mundo, porque claro, o inimigo ficou invejoso da sua seleção. Sim, ele ficou invejoso da nossa seleção, porque ele perdeu. Ele também era destinado a ser selecionado, mas ele perdeu pelo pecado, pelo orgulho, pela vaidade, pela desobediência. Mas nós não, nós fomos escolhidos, e ele tem uma inveja tremenda da nossa escolha, por isso ele faz de tudo para que você não chegue à meta. E justamente como ele é o príncipe desse mundo, o próprio Jesus disse, ele é o príncipe desse mundo. Ele faz de tudo, ele pega do mundo, ele é o príncipe, ele pega das coisas do mundo, as coisas que nos dão prazer, as coisas que nos dão satisfação, que preenche a nossa ganância, a nossa ambição, que preenche a nossa sede de prazer, que nos dão dignidade, honra. Ele enche a nossa bola, mas com coisas proibidas, coisas que são justamente contra o que Deus falou. Para quê? Ele dá essas coisas, mas coisas envenenadas, que são contra a lei de Deus, que é pecado. Para quê? Para esborrachar com você, igualzinho o que acontece com aqueles que descem na banguela e não conseguem colocar a marcha reduzida. Eles vão se estourar lá embaixo, e muitas vezes estourar com a vida de outros. É isso que ele quer. O próprio Jesus disse que ele é assassino desde o começo. Assassino quer dizer assassino. Foi o próprio Jesus quem disse, o próprio Jesus que o chamou de príncipe deste mundo, o chamou de ladrão e o chamou de assassino. Ele quer nos roubar e nos matar, e acabar conosco, e não apenas matar para essa vida, nos matar para a eternidade. Ele não quer que você esteja com Deus por toda a eternidade. Ele não quer que você esteja numa terra nova. Ele não quer que você ressuscite para essa vida. Pelo contrário, Ele quer que você fique na morte, e depois sim, lá no fim do mundo, porque eu não falei nada de fim de mundo até agora, eu falei do que vai acontecer daqui a pouco, quando Jesus vier para instaurar a terra nova, a humanidade nova. Isso está cada vez mais perto, e os que viveram com Jesus serão essa nova humanidade. É disso que eu estou falando. Mas o inimigo quer que você não ressuscite agora nessa vinda de Jesus, que você permaneça na morte, porque você pecou, porque você se desencaminhou, porque você viveu a sua vida na banguela, você viveu atrás dos prazeres, das satisfações, de tudo aquilo que saciava a sua ambição, a sua ganância, a sua sede de prazer, mas com um preço altíssimo de perder a vida eterna. Ele quer que justamente você não venha para a vida, que você não ressuscite, que você permaneça na morte, e lá no fim do mundo você ressuscite, mas como está no Apocalipse, para a condenação. Que tremendo, ressuscitar no fim do mundo para a condenação. Gente, não estou inventando, está no livro do Apocalipse, o último livro, no capítulo 20. Esses que ressuscitarão só no fim do mundo, ressuscitarão para a condenação, para serem condenados, porque já viveram no pecado, já viveram na banguela a vida inteira,
Poucos se incomodaram com as leis de Deus, se incomodaram consigo mesmo, com seu egoísmo, com a sua ganância, se incomodou com as suas riquezas, com seus prazeres, fez de tudo o que queria, viveu a vida na banguela. Pouco se incomodou de ser realmente filho de Deus, de viver as leis de Deus, fez assim, né? Sacudiu os ombros diante das leis de Deus, dos mandamentos, e eu com isso, o que eu quero é prazer, o que eu quero é riqueza, o que eu quero viver a vida, e na banguela, livre, sem nada de mandamentos, sem nada de lei de Deus. Tudo bem, viveu quantos anos? E se é verdade que foi feliz, e se é verdade que esses bens, que essas fortunas, que essas riquezas, que essas corrupções que custaram isso, que essas drogas todas, que essa vida pansexualizada, será que realmente fez feliz? Na verdade a gente sabe, não fez feliz coisíssima nenhuma. Também eles são uns trambolhos na vida, mas viveu a vida do jeito que queria, viveu a vida do jeito que queria e do jeito que o diabo gosta, sem a possibilidade de ressuscitar. Quando Jesus vier, e ele virá, está cada vez mais perto, pelo contrário, ser obrigado a ressuscitar só no fim do mundo, quando tudo acabar. Então não tem jeito, tem que ressuscitar esses coitados aqui. Para quê? Para condenação, para daí serem condenados definitivamente, não só com as suas almas, mas também com os seus corpos para o inferno. Já estarão no inferno com as suas almas, e ressuscitarão para o corpo também ir para o inferno. É isso que você quer? É isso que você quer para os seus? Claro que não, claro que não. No próprio capítulo 6 do Evangelho de São João, que nos fala da Eucaristia, o próprio Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Jesus não quer perder você e não pode perder você, como não pode perder seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, ninguém. Ele não quer perder ninguém, ele não pode perder ninguém. Ele faz veja bem, ele faz de tudo para não perder ninguém. Se você acaba se perdendo, é por culpa sua. Quem se perde, gente, é porque, desculpe, foi burro, insistiu mesmo, quis, insistiu, porque Deus nos persegue com a sua graça. Deus nos persegue com a sua graça. E esse perseguir é realmente, no termo verdadeiro, perseguir, seguir de perto. Se Deus não consegue pegar a gente com a mão esquerda, a mão do coração, pelo amor, Ele faz de tudo para nos pegar pelo amor. Deus agora, não conseguindo pegar a gente com a mão do coração, não nos conseguindo pegar pelo amor, Ele usa a sua mão direita. Eu me lembro como era pesada a mão direita do meu pai. Acho que todo mundo já experimentou, mas o do meu pai era pesada mesmo. Meu pai tinha 1,90 m, imagina o tamanho da mão dele. Além disso, meu pai foi pedreiro a vida inteira. Quando menino, ele trabalhava na carroça, lá nas matas que meu avô desmatava. Depois ele prosseguiu a vida inteira como pedreiro, morreu como pedreiro. Imagina como era, a mão do meu pai era um tijolo. A palma da mão do meu pai era um calo só. Imagina as palmadas da mão do meu pai. Mas a mão do meu pai é leve, diante da mão direita de Deus. Ele faz de tudo para não usar a sua mão direita. Meu pai fazia de tudo para não nos bater, deixava para minha mãe bater, e ela batia mesmo, né? Ele evitava bater, não é porque ele fosse mole, não, ele sabia que a mão dele era pesada. Da mesma forma, Deus faz de tudo para não ter que usar a sua mão direita, mas se por necessidade, porque você abusa, se os seus abusam, veja bem, se o seu marido continua abusando, imagina o que seja abusar de Deus, abusar da bondade de Deus, abusar da paciência de Deus, abusar da misericórdia de Deus. Se você continua, se alguém da sua casa continua abusando, se seu filho, se sua filha continua abusando, até seu avô, sua avó, velhinho, mas continua abusando, viveu uma vida de velhinho transviado a vida inteira, não é? E agora não é porque ele é bonitinho, velhinho tal, mas sem vergonhinha do mesmo jeito que ele era antes, não é pelo fato de ser velhinho que ele vai para o céu, não. Se ele não se arrepender, se ele não se confessar, se ele não mudar de vida,
Ele vai para o inferno do mesmo jeito, não adianta ser bonitinho não, com todo esse passado pregresso, de velhinho realmente transviado, de jovem, de adulto transviado. Ele também vai ter que passar pela mão direita de Deus, a mão pesada de Deus, porque se Deus não pega com a mão esquerda, se Deus não pega pelo amor, ele vai ser obrigado pelo próprio amor a pegar a você pela dor. E sai de baixo se Deus tiver que pegar a você pela dor. Depois vai reclamar, depois vai se revoltar contra Deus. O que eu fiz para ser tão castigado, para acontecer isso comigo, para acontecer isso com a minha família? Não, meu filho, ainda é bondade de Deus. Você teimou, você abusou da bondade, da misericórdia, da paciência de Deus. Ele pegou você não para te castigar, você passou por uma apertada da mão do seu pai, umas palmadas da mão do seu pai, porque o que aconteceu, ou o que vier a acontecer a você, não é mais do que umas palmadinhas da mão pesada do seu pai, para tentar pegar você pela mão direita. Você que não foi pego, não se deixou pegar pelo amor, vai ter que ser pego pela dor. Mas você não imagina o que é ser pego pela dor. Que bom se você foi pego pela dor, que bom se você vier a ser pego pela dor, mas que mal, que terrível se você não se deixar pegar nem mesmo pela dor. É por isso que eu digo, quem se condena é porque é burro mesmo. Desculpe, foi um cretino, porque a palavra certa é essa: se eu me deixar condenar, eu serei um cretino, porque Deus terá feito de tudo para nos salvar, terá usado de todos os meios, terá nos perseguido, terá usado da sua mão esquerda, terá usado do seu amor a vida inteira, depois usou da mão direita, a mão pesada, usou da dor. Se você não se quis deixar pegar, porque você é livre, e todos nós somos livres, se você persiste, ele vai deixar, só que contra gosto. Você imagina a chaga do coração de Deus por um filho dele que se perde. E o pior é o seguinte, gente, o diabo faz isso para debochar de Deus às suas custas. Desculpe, você é o bobo, você é o palhaço que ele usa para debochar de Deus. Olha aqui o seu filhinho, olha aqui a sua filhinha, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz dele. E quando você, desculpe, não estará não, mas se por acaso alguém estiver lá no inferno, ele vai debochar de Deus, dizendo: olha o seu filhinho aqui, viveu do jeito que eu gostava, está aqui do jeito que eu gosto. Você quer continuar a ser palhaço desse jeito nas mãos do inimigo? Gente, o que ele faz conosco é fazer-nos de palhaço, fazer-nos de bobo, fazer-nos de trouxa. Chega, basta, ele é covarde, ele é sujo. Você pensa que ele é bonzinho? Você pensa que ele está aí para facilitar as coisas para você, que ele dá aquilo que você gosta, do jeito que você gosta? Não, ele está dando as coisas para você do jeito que ele gosta, tudo na desobediência da lei de Deus. Claro, coisas que satisfazem a sua carne, satisfazem a sua sede de prazer, satisfazem porque a carne é carne, satisfaz o seu orgulho, a sua vaidade, satisfaz a sua ganância, satisfaz a sua luxúria, satisfaz. Mas quem disse que isso vai te levar à felicidade? Primeiro, não leva a felicidade nessa terra, e não leva para a vida eterna, não leva para a ressurreição. E o que eu falo para você, eu falo de todos os seus. Se Jesus não quer perder você, não quer perder ninguém, você também não pode se perder, e não pode deixar que se perca ninguém dos seus. E veja, para isso, Jesus foi ao extremo. Ele se tornou o pão da vida, ele vem a nós em cada Eucaristia, ele vem a nós em cada Eucaristia, mais ainda, em cada missa, em cada celebração da Eucaristia, Jesus se põe no altar, do jeito que ele esteve na cruz, e do jeito que ele está no céu. Se nós tivéssemos olhos para ver, após a consagração, veria Jesus no altar, em cima do altar, de braços abertos, com sinais das chagas nas mãos, com sinais das chagas nos pés, com o sinal da grande chaga atravessando o seu lado e atingindo o seu coração, se oferecendo ao Pai.
Que beleza, a Eucaristia renova o sacrifício do Calvário, porque Jesus ressuscitado, Ele está assim diante do Pai, é assim que Ele está diante do Pai, mostrando as suas chagas, mostrando o que Ele padeceu na cruz, mostrando o seu sangue derramado por nós, para a nossa redenção. Ele está continuamente como advogado, intercedendo por nós, mesmo quando nós somos bobos, trouxas, e pecamos e erramos, e entramos por vícios. Jesus está continuamente diante do Pai, se oferecendo por nós. Pai, não castiga. Pai, Ele merece castigo. Pai, Ele merece a morte. O que Ele fez é pesado demais, mas Pai, eu estou aqui pedindo por Ele. Eu já fui até a morte, eu já fui até a cruz, foi vida por vida, ó Pai, foi vida por vida. Eu estou aqui me oferecendo por Ele. Você está me entendendo? E em cada missa Jesus renova isso. Ele está aqui em corpo, sangue, alma, divindade. Jesus em pessoa está aqui, se põe aqui na hóstia consagrada, no vinho consagrado, se oferecendo ao Pai pela minha salvação. Gente, não é história de carochinha, não é. Desculpe, você não pode continuar vivendo essa palhaçada que o diabo está fazendo você de palhaço, de trouxa, de bobo. Chega com isso, basta, já basta. E não permita que ele continue fazendo o nosso Deus de bobo, debochando do nosso Deus às suas custas, enganando você, lhe dando as coisas que você gosta e que ele gosta, acabando com você, matando já a sua alma, o seu espírito, e matando o seu próprio corpo, porque todos os vícios nos levam a depauperação, até física, e muitos chegam à morte, gozando de Deus, e dizendo: olha o que eu estou fazendo com o seu filhinho, e aguarde o que eu vou fazer com o seu filhinho, com a sua filhinha, por toda a eternidade. Você quer continuar com essa palhaçada? Você quer continuar com o inimigo gozando da cara de Deus às suas custas? Gente, não tem lógica. Hoje estamos tendo a graça de dizer as coisas como elas são. Os meus olhos bateram agora naquele grande cartaz que está lá, pode virar para lá, Canção Nova, Seleção PHN, está lá, no verde e amarelo, azul e branco. É hora de você romper com tudo, basta, chega. É por isso que há um PHN na Canção Nova. Hoje é o dia de você romper com o pecado, é o dia de você romper com a vida velha. Hoje é o dia de você, graças a Deus, engatar, antes que seja tarde, engatar esse seu caminhão, que estava na descida, já estava na descida, embaladíssimo, está na hora de você engatar uma bem reduzida, acabar com essa vida que estava te levando realmente para o inferno, não resta dúvida. Pegar o primeiro retorno, e hoje nós estamos num retorno. Fazer o retorno de pressinha, e voltar pelo caminho certo. Não é descendo e não é descendo na embalada. A gente costuma dizer que para baixo, né? Todo santo ajuda e o diabo empurra. O santo não ajuda não, o diabo é que empurra para baixo. O diabo vive empurrando. Está na hora de você fazer o retorno e agora começar a subida. O caminho para Deus é subida, é claro, porque você, que tem esse corpo, com todo o nosso passado, com a história infeliz que nós tivemos, para chegarmos à ressurreição, para chegarmos a ser criatura nova, para chegarmos a pertencer à humanidade nova. Gente, é o que passa uma seleção, e você é um selecionado. Você tem que entrar por todos os treinos. Claro, você não pode continuar do jeito que você está, não. É um caminho duro, mas é duro não para judiar da gente, é duro como todo o atleta tem que passar por preparação física, e é dolorido. Ele não pode fazer o que todo mundo faz, não pode comer e beber como todo mundo come e bebe, não pode. Pelo contrário, ele tem que estar perfeito no seu físico, porque ele está defendendo um país. Você realmente está defendendo a nossa cidadania. Nós somos cidadãos do céu.
O caminho é íngreme, você está indo para o céu, você está indo para a terra nova, para a nova humanidade. Mas que beleza! Nessa subida todos os santos ajudam e o diabo não tem como te empurrar para baixo, não tem. Pelo contrário, pega o caminho íngreme. O próprio Jesus disse: largo, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e a maior parte envereda por ele. Mas duro é subida, é íngreme, é pedregoso, é cheio de espinhos, o caminho que leva à salvação. E infelizmente por isso são poucos os que querem entrar por ele. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero entrar pelo caminho estreito. Tu és o caminho, Jesus. E eu creio que tu és o caminho. Tu, além disso, és a verdade. O inimigo não. Ele é a mentira. E me enganou até hoje. E queria continuar me enganando, me fazendo de trouxa. Mas diante da verdade, Senhor, da tua verdade, eu pego o caminho, e tu és o caminho, Jesus. E eu quero subir por esse caminho, caminho como o Senhor disse, subida, íngreme, apertado, cheio de espinhos, pedregoso. Mas eu quero caminhar, Senhor, contigo, porque tu és o caminho. Com Maria, com todos os santos que subiram por esse caminho e me ajudam a subir. Sim, Senhor, eu quero chegar à vida, porque tu és a vida, e eu quero chegar à ressurreição e à vida. Eu sou cidadão do céu, eu preciso chegar lá. Eu vou chegar lá pela tua graça. Por isso, Senhor, eu hoje rompo com a vida velha. Eu rompo com o meu passado, cheio de pecados, de vícios, e começo hoje, agora, o primeiro dia do resto da minha vida. O passado fica no passado. Eu jogo as minhas misérias na fornalha ardente da tua misericórdia. É aí, Senhor, no teu coração misericordioso, que eu ponho o meu passado, passado de pecados, de vícios, de erros. Fica no passado, Senhor. É queimado no teu coração, na tua misericórdia. E eu começo hoje, o primeiro dia do resto da minha vida. Vem comigo, Senhor. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a ressurreição e a vida, tu és o pão da vida, e eu posso comer o pão da vida, eu posso beber o cálice da salvação, todos os dias, para ter em mim a ressurreição e a vida. E um dia eu haverei de ressuscitar. Sim, Senhor, quando o Senhor vier na glória, eu ressuscitarei. Espera, Senhor, espera por mim, Senhor, eu vou chegar lá. Um dia eu ressuscitarei. Quando as trombetas troarem e o Senhor vier nos céus, eu estarei ressuscitando. E nós iremos juntos, Senhor, para céus novos e uma terra nova. Eu faço parte dessa nova humanidade. Eu já tenho em mim a ressurreição e a vida. Olha de novo para aquele grande cartaz verde e amarelo lá. Você pertence a esta seleção, e a Canção Nova quer levar você a esta vitória. Esta é a verdadeira vitória da verdadeira seleção, que vai ser coroada, que vai ser triunfada, que vai chegar lá onde Deus quer que você chegue. É nessa seleção, é aí que você vai lutar, é aí que você vai triunfar. Dê a Jesus a taça. Diga comigo: eu quero dar a Jesus a taça. Eu quero dar a Jesus a coroa. Eu quero dar a Jesus a vitória. E a vitória de Jesus sou eu. Sim, eu sou a vitória de Jesus.
Não é um caneco qualquer. Não é um caneco. A vitória de Jesus sou eu. E Ele terá a taça da vitória, a coroa da vitória, que sou eu, a minha ressurreição. Parabéns, 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 eu estou dando parabéns para você. Parabéns, 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 é verdade. Vá até o fim, custe o que custar, você vai chegar lá. Você vai chegar lá, por mais duro que seja, você vai chegar lá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!